Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 23 de agosto, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Santa Rosa de Lima, terciária dominicana. Comemoração de São Zaqueu, bispo, que, segundo a tradição, foi o quarto bispo, depois do apóstolo São Tiago, irmão do Senhor, a dirigir a Igreja de Jerusalém. Morte no século II. Em Roma, no cemitério de São Lourenço, junto à Via Tiburtina, os santos Abúndio e Ireneu, mártires. Data da morte incerta. Em Ostia, no Lácio, região da Itália, os santos Ciríaco e Arquelau, mártires. Data da morte incerta. Em Sistou, na Mésia Inferior, hoje na Romênia, São Lopo, mártir, que, segundo a tradição, alcançou a liberdade de Cristo, sofrendo martírio ao fio da espada. Data da morte incerta. Em Egeia, na Cilícia, hoje na Turquia, os santos mártires Cláudio, Astério e Neon, irmãos, que, acusados pela sua madrasta de serem cristãos, foram degolados, segundo a tradição, no tempo do imperador Diocleciano e do governador Lísias. Morte no ano 303. Em Autun, na Gália Leonense, na atual França, São Flaviano, bispo, que resplandeceu no tempo do rei Clodoveu. Morte entre o século VV. Em Londonderry, na Irlanda, Santo Eugênio, primeiro bispo de Astral. Morte no século VI. No mosteiro de São Felipe, próximo de Locros, na Calábria Inferior, região da Itália, Santo Antônio de Gerace, eremita. Morte no século X. Num barco-prisão ancorado ao largo de Rochefort, na França, o beato João Bourdon, Protácio de Sées, presbítero da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e mártir, que, durante a Revolução Francesa, preso com muitos outros sacerdotes, assistiu e confortou os companheiros de cativeiro, até que, finalmente, morreu contagiado pela enfermidade. Morte no ano 1794. Em Tabernes de Valdigna, localidade da província de Valência, na Espanha, os beatos mártires Constantino Carbonel Sempere, presbítero, Pedro Gelabert Amer e Raimundo Grimaltós Monlor,
religiosos da Companhia de Jesus, que sofreram o martírio durante a perseguição contra a fé. Morte no ano 1936. Em Valbona, também na província de Valência, os beatos mártires Florentino Pérez Romero, presbítero, e Urbano Gil Sais, religioso, da congregação dos terciários capuchinhos de Nossa Senhora das Dores, que, durante a mesma perseguição, consumaram gloriosamente o seu combate pela fé. Morte no ano 1936. Em Sila, povoação da mesma província de Valência, o beato João Maria da Cruz, Mariano Garcia Mendes, presbítero da congregação dos sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus e mártir, que, na mesma perseguição religiosa, perseverou na fé em Cristo até a morte. Morte no ano 1936. Em Pozol, localidade da mesma província de Valência, as beatas Rosária de Soano, Petra Maria Vitória Quintana Argos e Serafina de Uchovi, Manuela Justa Fernandes Ibero, virgens da congregação das terciárias capuchinhas da Sagrada Família e mártires, que, durante a mesma perseguição, alcançaram a graça do martírio. Morte no ano 1936. Em Valderrobles, perto de Teruel, também na Espanha, os beatos Eliseu Vicente, Vicente Alberich Luxo e Valeriano Luiz, Nicolau Alberich Luxo, religiosos da congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs e Mártires, que foram assassinados na mesma perseguição contra a Igreja. Morte no ano 1936. No campo de concentração de Dachau, próximo de Munique, cidade da Baviera, na Alemanha, o beato Francisco da Xera, presbítero e mártir, natural da Polônia, que, em tempo de guerra, esvaído pelas atrocidades nele operadas por médicos sem respeito algum pela dignidade humana, morreu por Cristo. Morte no ano 1944. Vida de Santa Rosa de Lima, terciária dominicana. Origens. Santa Rosa de Lima, antes Isabel, nasceu em Lima em 1586. Era a 10ª de 13 filhos da família Flores de Oliva, nobre espanhola, transferida para o Peru. A sua ama, Mariana, de origem indígena, deu-lhe o nome de Rosa, pela incrível beleza que a caracterizava. Depois, este nome foi confirmado na Crisma, e quando, aos 23 anos, recebeu o hábito religioso da Ordem Terceira Dominicana, seu modelo de vida foi Santa Catarina de Sena. Ao nome Rosa foi acrescentado também o de Santa Maria, como expressão do seu tenro amor, que sempre nutria pela Virgem. Recorria à Mãe de Deus, a todo instante, para pedir proteção. Vida. Ainda criança, Rosa teve grande inclinação à oração e à meditação, sendo dotada de dons especiais de profecia. Já adolescente, enquanto rezava diante da imagem da Virgem Maria, decidiu entregar sua vida somente a Cristo. Apesar dos apelos da família, que contava com sua ajuda para o sustento, ela ingressou na Ordem Terceira Dominicana, como exemplo de vida Santa Catarina de Sena. Dedicou-se, então, ao jejum, às severas penitências e à oração contemplativa, aumentando seus dons de profecia e prodígios. E, para perder a vaidade, cortou os cabelos e engrossou as mãos, trabalhando na lavoura com os pais. Fragilidade. Rosa conheceu a pobreza quando a sua família caiu na miséria. Por falência nos negócios paternos, trabalhou, arduamente, como doméstica, na horta e como bordadeira, até altas horas da noite, quando fazia entrega nas casas dos seus fregueses, aproveitava para levar a palavra de Cristo e o seu anseio pelo bem e pela justiça, que, na sociedade peruana da época, espezinhada pela Espanha colonizadora, parecia totalmente ofuscada. Na casa paterna, criou uma espécie de asilo para os necessitados, onde dava assistência às crianças e aos idosos abandonados, sobretudo de origem indígena. Clausura. Desde pequena, Rosa desejava consagrar-se a Deus com a vida claustral, permanecendo virgem no mundo, como terciária dominicana, trancou-se em uma cela de poucos metros quadrados, construída no jardim da casa paterna, da qual saía apenas para a função religiosa. Ali, transcorria a grande parte dos dias, dedicando-se à oração e em íntima comunhão com o Senhor. Visões. Vivendo em contínuo contato com Deus, atingiu um alto grau de vida contemplativa e experiência mística, compreendendo o mistério. Além disso,
Rosa reviveu, na sua carne, a paixão de Jesus, por duas intenções, a conversão dos espanhóis e a evangelização dos índios. Quando ainda era viva, Rosa foi examinada por uma comissão mista de religiosos e cientistas, que julgou as suas experiências místicas como verdadeiros dons da graça. Tanto é verdade que, quando ela morreu, pela enorme multidão que participou do seu enterro, já era considerada santa. Páscoa. Rosa faleceu só depois de renovar seus votos religiosos, repetindo várias vezes: Jesus, permanecei comigo. Transcorria o dia 23 de agosto de 1617. Após a sua morte, quando seu corpo foi trasladado para a Capela do Rosário, Nossa Senhora sorriu-lhe pela última vez, daquela estátua, diante da qual a santa havia rezado tantas vezes. Ao ver o ocorrido, a multidão presente gritou: "E milagre!" Primeira Santa da América. Santa Rosa de Lima foi a primeira mulher a ser canonizada na América. Ela é padroeira do Peru, da América Latina, das Índias e das Filipinas. É invocada também como protetora dos floricultores e jardineiros, contra as erupções vulcânicas e ainda em casos de feridas ou de brigas familiares. Via de santificação. Em 1668, Rosa de Lima foi beatificada pelo Papa Clemente IX e canonizada 3 anos depois. Padroeira. Foi proclamada padroeira da América Latina, das Filipinas e das Índias Orientais. A festa litúrgica marcada para o dia 23 de agosto. A devoção a Santa Rosa de Lima propagou-se rapidamente nos países latino-americanos, sendo venerada pelos fiéis como padroeira dos jardineiros e dos floristas. Minha oração. Ó Santa Padroeira da América Latina, cuidai deste povo tão sofrido e necessitado. Amparai os doentes, concedei as necessidades dos que são excluídos e marginalizados, consolai os idosos, iluminai os políticos. Que a nossa região seja curada dos problemas sociais. A ti clamamos, nossa Santa Padroeira. Amém. O Salvador fez ouvir a sua voz e disse com incomparável majestade: saibam todos que a tribulação, se segue a graça, reconheçam que, sem o peso das aflições, não se pode chegar à plenitude da graça, compreendam que com o aumento dos trabalhos cresce simultaneamente a medida dos carismas. Não se deixem enganar, esta é a única escada verdadeira do paraíso, e sem a cruz não há caminho por onde se possa subir ao céu. Santa Rosa de Lima. Isabel Flores Y de Oliva nasceu no dia 20 de abril de 1586, na cidade de Lima, capital do Peru, no seio de uma família numerosa e rica de origem espanhola. Contudo, os negócios declinaram e ficaram na miséria. Isabel foi o nome colocado no batismo. Mais tarde foi mudado para Rosa, com a aprovação do arcebispo local, ao saber que uma criança índia tinha visto seu rosto como uma rosa, e de fato, possuía feições rosadas e era muito bela, mas desde cedo, tentou disfarçar a sua beleza, esfregava os olhos com pimenta e maltratava o rosto à força de vigílias e jejuns. Curiosamente fazia penitências logo na sua infância que eram dissimuladas pelo seu caráter alegre e simpático. Era dotada para as artes, cantava, tocava harpa e viola, fazia versos e desenhava tanto no papel como no pano. Rosa teve também desde logo uma grande inclinação para oração e meditação, procurando exercitar as virtudes da paciência, da penitência e da alegria. Já adolescente, enquanto rezava diante da imagem da Virgem Maria, decidiu entregar sua vida somente a Cristo. Os pais queriam casá-la e tinha vários pretendentes, mas ela recusou, defendendo-se com o voto de virgindade que tinha feito muito cedo. Ingressou na Ordem Terceira de S. Domingos, inspirada pela vida Santa Catarina de Sena. Dedicou-se, então, ao jejum, às severas penitências e à oração contemplativa, aumentando seus dons de profecia e prodígios. Os pais indignaram-se com as atitudes que Isabel adotará e começaram a maltratá-la, ocupando-a dos trabalhos mais duros da casa, o que ela fazia sem se queixar e sem abandonar os seus exercícios de piedade. Aos 20 anos, pediu e obteve licença para emitir os votos religiosos em casa e não no convento, como terciária dominicana. Quando vestiu o hábito e se consagrou, mudou então o nome para Rosa e acrescentou Santa Maria,
por causa de sua grande devoção à Virgem Maria, passando a ser chamada Rosa de Santa Maria. Construiu uma pequena cela no fundo do quintal da casa de seus pais, levando uma vida de austeridade, de mortificação e de abandono à vontade de Deus. Passou a sustentar a família com as rendas e bordados que fazia, pois seu confessor consentiu que ela não saísse mais de sua cela, exceto para receber a Eucaristia. A partir da tomada do hábito, imprimiu ainda mais rigor nas suas penitências. Começou a usar, na cabeça, uma coroa de metal espinhento, disfarçada com botões de rosas. Aumentou os dias de jejum e dormia sobre uma tábua com pregos. Estes são apenas alguns exemplos do que Rosa fazia por amor à paixão de Cristo penitenciando o seu corpo. Vivendo em contínuo contato com Deus, atingiu um alto grau de vida contemplativa e experiência mística, compreendendo em profundidade o mistério da paixão e morte de Jesus. É-lhe reconhecido o dom da profecia e penetração dos corações, o dom dos milagres e tinha êxtases com frequência e por vezes com duração de 48 horas e até de 62 horas. Aos 31 anos de idade, em abril de 1617, foi acometida por uma grave doença, que lhe causou sofrimentos e danos físicos até a morte, 24 de agosto, dia de São Bartolomeu, como havia previsto. Encontrando-se a morrer, olhava para a mãe aflita, que estava junto à sua cabeceira e, com alusão evangélica à parábola das 10 virgens disse-lhe: tenho de ser pontual, se não chegar a hora marcada, fechar-me-ão as portas como as virgens loucas. Fez sobre si o sinal da cruz e suspirou: Jesus, Jesus, está comigo. Rosa foi beatificada em 1667 e canonizada a 12 de abril de 1671 pelo Papa Clemente X. Oh, se os mortais conhecessem o que é a graça divina, como é bela, nobre e preciosa, quantas riquezas encerra, quantos tesouros, quantas alegrias e delícias em si contém! Ninguém se queixaria da cruz nem dos sofrimentos que porventura lhe advêm, se conhecesse a balança em que são pesados para serem distribuídos pelos homens. Oh, que daria eu por anunciar o Evangelho! Atravessaria as cidades pregando a penitência, com os pés descalços, o crucifixo na mão e o corpo envolvido num cilício espantoso. Caminharia durante a noite gritando: deixai as vossas iniquidades. Até quando sereis como rebanhos aturdidos diante dos demônios? Fugi dos castigos eternos, pensai que há só um instante entre a vida e o inferno. Santa Rosa de Lima, rogai por nós.